É o que nós oramos e pedimos que o Espírito Santo continue sobre esta casa, sobre nosso coração e sobre o que vamos tratar nesses dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, para todos sempre e todos juntos digamos amém. 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 Meu irmão e minha irmã, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós começaremos hoje, e você, se os cultos puderem ser presencial, ótimo para quem se inscrever, porque eu tenho dificuldade de fazer aula à distância. Eu não me enquadro, eu não sou esse cara disciplinado, eu gosto mais de estar morrendo na aula, mas estou lá. O negócio de fazer aula à distância, eu sou cozido, eu distraio. Então, se você puder estar nos cultos, venha, porque a partir de hoje, até final de maio, praticamente, nas noites de quinta-feira e também de terça, você vai ter algumas surpresas boas e agradáveis para os nossos cultos. Hoje, nós vamos começar uma série chamada Pecador Arrependido ou Hipócrita Convencido. Começa hoje, baseado na oração do Pai Nosso. E em todas essas 4 quintas-feiras de março, uma temática. Então, dentro da oração do Pai Nosso, começo eu hoje, e se você vier quinta-feira que vem, você vai ver aquilo que Deus vai fazer e quem Deus vai usar. Então, em março, nós começamos hoje essa série. E hoje eu quero falar com você sobre Deus acima de tudo. Parece um slogan de campanha de um presidente aí, mas não é não. É bíblico. Deus sempre precisa estar acima de tudo. Em abril, começa uma série nas noites de quinta-feira chamado Abismos. Você também vai ser, eu desejo, impactado pela palavra de Deus. Então, nas noites de quinta-feira, em março, a última quinta-feira de março, encerra a série Pecador Arrependido ou Hipócrita Convencido. E a partir de abril, nós vamos começar também, cada dia, uma preleção, algo que está sendo tratado já há alguns dias, para que você possa ser edificado, e retomando essa questão de estudo da palavra de Deus. Eu desejo que você seja edificado. Amém? Então, Mateus capítulo 6, eu trarei esta noite apenas 2 versos que me diz respeito para esta noite. Mas eu quero ler a partir do verso 1. Você já deve ter ouvido em velório, em uma série de coisas, as pessoas fazerem a oração do Pai Nosso, principalmente quando tem pessoas de várias religiões. Vamos orar a oração do Pai Nosso, que todo mundo conhece, mas nem isso todo mundo conhece. Começa e você percebe que nem a oração do Pai Nosso o pessoal sabe direito. Mas a oração do Pai Nosso não foi citada por Jesus para ser uma repetição, mas o espírito da oração é que ele quis ensinar. E nesses dias de reflexão, de final de 2020, mundo agitado, cristão, e uma série de coisas em 2020, e agora no início de 2021, que estão mudando e vão mudar, não é? Aí vem para nós crescermos e pensarmos e evoluirmos sobre nossa existência, o que estamos fazendo, e se Jesus voltar a semana que vem, se Jesus voltar, não sei, quando Ele voltar, o que eu estou fazendo, como é que eu estou sendo, e orando e vendo uma série de coisas que tem como termômetro da igreja, como avaliação de um monte de coisa, e falando Deus, e aí, e o Senhor falou, continua naquilo que foi. Eu até já tentei partir por outro caminho, o Espírito Santo usou uma pessoa e falou assim, não, Deus manda você continuar com este ensino. Falou muito claro, foi assim, assim diz o Senhor, faça isso que você está fazendo naquelas noites de ensino. Então, eu não posso fugir disso aqui, porque é importante. Jesus disse assim, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Mas também tem gente que conhece e não obedece. Mas a gente vai caminhar por ela. Então, hoje, o meu texto base, Deus acima de tudo, dentro da série Pecador Arrependido ou Hipócrita Convencido, nós vamos tratar do verso 9 e 10. A semana que vem será outro tema, com outras pessoas ministrando, ou eu mesmo ministrando aqui, tá bom? Mas eu quero ler a partir do verso 1 para uma compreensão. Vamos lá.
Verso 1, capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Antes de vos pedir, Ele já sabe. Portanto, vós orareis assim. Verso 9 e 10, que é o texto base para hoje. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, você percebe que o texto, Jesus está respondendo aos discípulos, ensinando aos discípulos. Esta oração, o capítulo 6, do 1 ao 18, é uma continuação final do Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Ok? E Jesus está ensinando os discípulos a serem discípulos. Jesus está os discipulando e falando sobre o que eles não podem fazer. Discípulos por discípulos, se colocarmos na mesma esfera, ele já tem os fariseus, não estou dizendo discípulos de Cristo, mas percebe que Jesus começa a falar sobre hipocrisia. Do verso 1 até o verso 18, precisamente, nós vamos trabalhar até o verso 13 nesse estudo. Jesus está falando sobre hipocrisia. Hipocrisia. Ele está dizendo que aquilo que aqueles homens fazem é hipocrisia. E é o que nós vamos também rever esta noite. E ele está dizendo algo muito mais interessante, ainda dentro da sua explanação, que quem procura glória humana precisa de show, precisa de estardalhaço, precisa que faça o que esses homens faziam. Eles oravam em pé, nas ruas, oravam alto, gesticulavam, faziam, para que todos que olhassem para ele falassem: nossa, que homem santo, que figura isso, aquilo. E quando eles davam esmolas também, tinha que ser aquelas coisas assim: olha, hoje eu dei tanto, ou então eu fiz isso, mas tinha que ter holofote, tinha que ter alguém para dizer: esse é o cara, ó, é de Deus, é espiritual. E na verdade, Jesus começa dizendo: não passam de hipócritas, porque falam uma coisa, ensinam uma coisa, mas não fazem, não vivem, não são. E Jesus diz um segundo segredo, antes do verso 9. Ele fala que aquilo que a gente faz para se aparecer não tem glória. Desculpa, mas vai no contrassenso nosso. Aquilo que se faz para receber diante dos homens, para Deus não tem glória. Mas aquilo que se faz para Deus em secreto, tem uma pérola aqui. Tem uma pérola muito especial. Ele diz que aquilo que eu faço com o coração abençoador, sem desejo de me aparecer, etc. O que eu faço em secreto, de bom, para abençoar, etc. e tal, eu faço em secreto e Deus me recompensa publicamente. Não sei se você se atentou a isso que está no verso. Alguns querem fazer do púlpito, das praças, enfim, para que todos, mas na verdade o olhar de Deus é um olhar muito mais
fulminante do que o dos homens. Porque o olhar dos homens vê aquilo que eles podem ver. E o olhar de Deus vê a alma, vê o coração. Ele enxerga os sentimentos, os desejos. Jesus está falando com discípulos. E falando com discípulos, ele está dizendo, deixando bem claro, esse tipo de comportamento de hipócrita não serve, não é. Deus não recebe. Foi Jesus quem falou. Esse comportamento farisaico, esse comportamento de hipócrita, o Pai não recebe. Ele não gosta. Não tem bênção fazer as coisas por hipocrisia. Mas, ao contrário, Jesus está dizendo na continuação do sermão, vocês não devem orar como eles. E perceba aqui no texto, deixa claro que eles ficavam fazendo orações repetitivas. Mais ou menos como algumas religiões, para a gente compreender, que ficam fazendo, você vai fazer oração tantas vezes disso, tanto aquilo. E de vez em quando a gente vê uns crentes que não são tão convertidos, né? Faz essa oração 10 vezes, você vai ver o efeito que vai dar. Não, vai. Não mande isso para mim, porque daqui a pouco vão falar, vamos dar 3 pulinhos, né, salanguinho e não sei o quê. Ou então, vamos entrar o ano com o pé direito. Coitado do irmão que está com a perna amputada, a direita. Então, certas coisas não passa de crendice, não passa de bobagem, e Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Jesus está balizando aqui, dizendo para os discípulos, eu não quero que vocês sigam-nos. Não sejam como eles. Porque o Pai não tem nada a ver na vida desses caras. Eles falam no nome de Deus. Eles ensinam no nome de Deus. Mas são hipócritas. Na verdade, o texto desta noite, eu vou ter que correr o máximo que der com você. Então não será numa forma de sermão, mas na forma de ensino. O que Jesus está dizendo é que a verdadeira justiça do reino deve ser aplicada às nossas atividades da vida diária. O reino de Deus não é aqui no culto, irmãos. O reino de Deus não é só quando eu estou tocando aqui em cima. O reino de Deus não é só quando eu pego a Bíblia e venho pregar aqui. O reino de Deus não é somente quando eu vou dar uma saudação. Não, a justiça do reino, segundo Jesus, ela é diária, é uma prática diária, é uma vida, dia a dia. Jesus, ele associa esse princípio à nossa relação de adoração. Você vai ler isso do verso 1 ao verso 18, você vai ver que há uma relação de adoração quando estas coisas positivas, ou seja, que são para serem praticadas, são vividas. Mas não existe adoração quando eu sou crente dia de Santa Ceia. Eu vim de uma época em que, dia de Santa Ceia, alguns não usavam nem bermuda, porque entendiam que dia de Santa Ceia era o dia de santificar. Como se usar bermuda santificasse, ou não santificasse. Então no dia da ceia, não olha para mim. No dia da ceia o marido não brigava. No dia da ceia o filho não respondia para a mãe, porque vai ter Santa Ceia à noite. No dia da ceia a mulher era um anjo de candura. Mas passou a ceia, só o sangue do cordeiro. Aí tem 29 dias para fazer lambança de novo. Depois da ceia o marido era sangue e fogo. Mas no dia da ceia, frases assim: não me perturba, Satanás, eu quero ceiar hoje à noite. Você ri porque você não viveu coisas. Sou filho de pastor. Coisas do tipo: ó demônio dos infernos, só pode ser o diabo que está levantando você para não tomar Santa Ceia. Aí perdi a ceia. Eu já ouvi essa frase, mãe. Perdi a ceia, demônio. Ai, irmãos, nós estamos numa paz hoje que vocês não têm ideia. A coisa era assim: quem gostava de bola então estava lascado, porque se todo dia passava na rua, como se jogar bola fosse pecado. No dia que vinha a bola, o sangue de Jesus tem poder. Mas então no dia da ceia não pode, né? Então no dia da ceia, esse conceito de ser justo, como se isso fosse justiça, costume.
Uma vez o Douglas me contou uma história, não vamos citar a fonte, de um menino que foi disciplinar porque bola de capotão. Fulano não toma ceia hoje porque hoje ele foi visto jogando bola de capotão na rua. Coitado. Pois bem, queridos, o que Jesus está ensinando aqui é que a nossa adoração não deve ser unicamente dia de ceia, ou quando está internado no hospital, porque todo mundo quando vai para o hospital se arrepende dos seus pecados. Todo mundo. A mulher vai dar à luz, Senhor Jesus, e se eu morrer, não põe outra em casa antes dos 6 meses, essas coisas. O cara fica ruim, Senhor, Deus, e começa, aí passou o perigo. O que você falou mesmo aquele dia? Você está inventando, eu não falei nada disso. Aí no dia que você acha que vai morrer, não é assim. A nossa santificação não deve ser feita apenas no dia de ceia, ou no domingo, ou no dia em que eu for dar uma saudação, no dia em que eu for pregar, ou porque hoje eu estou escalado. Pelo contrário, o que Jesus está dizendo aqui, e perceba a síntese desta série: pecador arrependido ou um hipócrita convencido. Começa a oração de Jesus ao ensinar os seus discípulos dizendo: assim não tem glória, não tem valor, mas é assim. E ele diz que esta relação diária é que nos associa ao reino, é o que nos identifica ao reino. Deus não desconhece que a gente vai dar uma falhada, uma mancada. E não é isso que Ele está dizendo também, que vai nos extinguir do reino. Mas é uma vida, dia a dia, de súdito a Ele. E aí o texto que nós vamos trabalhar, Jesus adverte quanto à hipocrisia, num só capítulo. Verso 2, Jesus fala assim: quando deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o galardão. Quem gosta disso é hipócrita. Quem gosta de, se não falar o nome, se não tiver ali, Jesus está dizendo, no verso 5 novamente: quando orares, não seja como os hipócritas. De novo Jesus: pois eles se comprazem, ou seja, se satisfazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Verso 16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. De novo Jesus falando: porque eles desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Também era uma coisa comum na minha época de menino. O sujeito queria dar uma de espiritual, passava perto da gente, assim, ó, o que foi? Cara, eu estou num jejum aí forte, mano. Nossa, estou pesado. Quanto tempo? Comecei hoje às 6 da manhã. Nós tivemos um caso, eu me lembro, que tinha uma irmã que disse que jejuava o ano inteiro. Acho que ela já está dormindo com o senhor, mas longe de mim de citar o nome dela. E o ano inteiro. Caramba, eu não sou ninguém mesmo. Eu estou... Qual o segredo? Firmeza, convicção. Eu estou ali. Mas como é que é, irmão? O ano inteiro. Porque a gente via ela até meio pai, entendeu? Pô, então... Ela jejuava todos os dias, segundo ela, das 3 da manhã às 8 da manhã. Ah, irmão, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí não... Isso não, irmão. 3 da manhã eu estou dormindo, 4, 5, 6, 7. Se eu acordar às 7h30, fazer um pit stop, escovar o dente e tal, e pá, não sei o que, entreguei o jejum, vai se converter. Mas isso não é o conceito. Mas o que Jesus está dizendo aqui nesse último versículo sobre hipocrisia é que os fariseus faziam isso: desgrenhavam o cabelo, entortavam a roupa, aquele olharzão. Porque é assim, quando você começa a deixar de se alimentar,
E a carne vai dando alguns sinais. Mas eles tinham essa necessidade, que era para olhar e falar: santo homem, hein? Santa mulher. Jesus disse: não façam isso. E o que Jesus está dizendo é o pecado de usar a religião para esconder as nossas transgressões. Em segundo lugar, alguém que usa a religião deliberadamente para esconder seus pecados e promover o benefício próprio. Hipócritas faziam isso, usavam a religião para se beneficiarem. Terceiro, é alguém que, com interesse de manifestar publicamente ser ele uma pessoa espiritual, toma esse comportamento. Jesus reprova, ele condena e diz: isso não é. O termo grego para hipocrisia ou hipócrita, originalmente, tem a ver com um ator que usa máscaras. O que Jesus está dizendo é que os fariseus não levavam Deus acima de tudo, coisa nenhuma. Eram atores, usavam uma máscara de religiosos para esconder, na verdade, quem eles eram. E a justiça dos fariseus era uma justiça que não era sincera e era uma justiça desonesta. Até porque eles preteriam algumas situações que lhes traziam vantagens também. Jesus está condenando e dizendo que aqueles lá não levavam a Deus em primeiro lugar. Mas eles não oravam? Oravam. E Deus levava em conta essa oração? Não, só para condenar. O que eles objetivavam com isso? A glória humana. O que eles mais queriam? Que as pessoas dissessem: mulher de Deus, homem de Deus. Mas eles não levavam a Deus em primeiro lugar. Pelo contrário, a vida de alguns deles era um livro de horror, em moral, em ética e relação com Deus. Eles praticavam essa religião visando o louvor dos homens, mas nunca a recompensa de Deus. Perceba, irmãos, que quando nós fazemos alguma coisa no reino, dentro do reino, esperando receber dos homens recompensa, Deus não está recebendo. A nossa recompensa nunca deve vir ou ser desejada, melhor colocando, de homens. Todas as vezes que eu faço o que faço por receber de homens, eu estou me colocando como um hipócrita. Porque jejuar para o povo saber, ficar orando nas ruas para o povo saber, dar esmolas e ficar dizendo: ontem eu dei tanto para o Fábio, dei tanto para o Luiz, dei tanto para o Ciclano, era isso que você queria, aplauso? Já recebeu. Isso você já recebeu, mas Deus não está nesse negócio não. Você fez qualquer outra coisa, um ato, qualquer coisa que você possa ter feito. Porque tem muita coisa que se faz, não se faz para abençoar, se faz para aparecer, se faz para ter glória, se faz para ganhar um cargo. Em época de eleições, não tão distantes dos nossos dias atuais, nós assistíamos muitas dessas coisas. Na última eleição agora para governador, teve um deles aí que foi cumprimentar o mendigo lá no local. E sempre tem alguém, que esse negócio de celular agora é um perigo muito grande. E quando ele acabou de fazer, o camarada que estava deitado no chão com o mendigo, levantou, tirou a farsa de mendigo, o cara higienizou a mão e caiu. Mas ele está eleito. Porque o povo gosta disso. E tanto é que dá resultado para os homens, que tem gente que acredita. E o que Jesus está dizendo aqui é que a justiça dos fariseus não é a justiça de Deus. Ou Deus está acima de tudo, ou nós não passamos de pessoas que talvez sejam colocadas como hipócritas. Mas, irmãos, o que é hipocrisia que Jesus está condenando? Perceba que ele fala 3 vezes isso. 3 vezes no mesmo discurso, Jesus fala: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ele condena a hipocrisia. No verso 2, no verso 5, e nós vimos também, se não me falha a memória, no verso de número 16. Mas o que é hipocrisia? É a característica de falsidade, de dissimulação. Hipocrisia é fingir, é eu criar uma situação como se aquilo fosse verdade.
é dissimular uma situação, é eu criar um cenário, um fato e desejo de dar aquilo como verdade. Ser hipócrita é alguém que finge ser verdadeiro, é alguém que tem sentimentos voltados para aquilo que não é real. Ato ou efeito de segundas intenções, fingimento. Jesus está batendo e dizendo: Deus não é em primeiro lugar na vida dos fariseus, porque eles são hipócritas, eles fingem, eles enganam, eles transparecem santidade, transparecem generosos, eles transparecem espirituais. A hipocrisia, que é uma palavra que vem do latim, ela é usada para referir-se àquele que tem arte de atuar. Arte de atuar. Então, os fariseus que estavam no templo, não era no templo de Dagon, não era no templo de Astarote, no templo de Jeová, no templo dos hebreus, praticando atos ritualistas, mas eram hipócritas. Por quê? Porque eles encenavam, queriam apenas glórias para si, transparecer, mas gostavam de cobrar dos outros o que não viviam, gostavam de ensinar, mas não faziam. A palavra hipocrisia, 3 vezes Jesus condena e está dizendo para os discípulos: não façam isto, não sejam assim. Com o tempo, a palavra hipocrisia passou a designar pessoas que fingem comportamento na vida real. Se a gente fosse entrar por exemplos da mídia na área evangélica, hoje nós poderíamos talvez até ser processados, mas vocês devem ver, pelo menos nos últimos 3 anos, 3 grandes figuras evangélicas brasileiras que foram desmascaradas por viverem uma vida de hipocrisia. Diz ainda sobre hipocrisia ou hipócrita, aquela pessoa que demonstra uma coisa quando na realidade ela pensa e sente de maneira totalmente diferente. Uma pessoa hipócrita é aquela que tem um comportamento contraditório. Basicamente, ela exige do outro aquilo que ela não oferece a ela, como respeito, lealdade e consideração. Isso é um hipócrita. Eu cobro de vocês, mas eu mesmo não faço. Eu não sou, mas eu ensino. Eu até ponto o dedo. Foi, não pode, mas nos bastidores eu sou isto. Disse que é hipócrita aquele que é desleal e aquele que oferece para ele aquilo que para os outros ele não dá. Então é uma sentença para Fernanda, é uma cobrança do Luiz Vicente, mas para mim, não. Vírgula. Jesus está dizendo para os discípulos: Deus não está acima de tudo para eles, porque o que eles estão fazendo e vivendo é para eles. Então Deus não está acima de tudo para eles. Uma pessoa hipócrita, ela tem atitude que mostra que ela se coloca como superior, acima de todas as regras, que se sente no direito de querer ser respeitado sem respeitar. Como é que a hipocrisia pode ser prejudicial dentro do nosso crescimento? Como é que a gente confia em alguém que diz algo de forma completamente diferente do que ela faz? É isso que Jesus está condenando. Esses homens que ensinam aqui, que falam aqui, que estão levando esse povo esses anos todos para a cegueira espiritual, eles, na verdade, eles estão fazendo diferente daquilo que sabem que tem que fazer. Como é que a gente confia? Como confiar em alguém que age completamente diferente do que ele prega, do que ele ensina? É aquela questão do pai dizer para o filho: não fuma, não beba, mas ele bebe e fuma dentro de casa na frente do filho. Ele diz que não pode. Eu digo para o meu filho que mentir é pecado,
Eu ensino para os meus netos que mentira é pecado, mas eu dou uma meia voltinha. Entende? Eu começo a criar alguns slogans, chavões, para justificar os meus erros. Eu também cresci ouvindo a seguinte frase: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aí, como todo bom menino, que eu não chamava Joãozinho, eu perguntava: mas por que o senhor faz? Você vai apanhar. Entende? É mais ou menos isso. Eu exijo, eu cobro, eu ensino, eu falo que tem que fazer, que deve fazer, que tem que ser, mas eu entro em contradição comigo mesmo. Porque nos bastidores lá de casa, ou nos bastidores da igreja, ou nos bastidores da família, ou nos bastidores do trabalho, eu não sou isto. Eu entro em contradição. Você confiaria em alguém que é hipócrita? Já que agora nós relembramos, provavelmente não. Porque a confiança é conquistada na base da verdade. E quem age com engano, a gente não confia. Bom, até então nós estamos falando no campo horizontal. E daqui a pouco alguém talvez possa pensar: ah, mas Deus é longânimo, mas Deus não é bobo. Se nós homens não confiamos, por que Deus tem que confiar, tem que fazer, tem que ser, quando com Ele também nós não somos transparentes e nós não somos leais? Outro fator prejudicial de um hipócrita diz ao relacionamento do indivíduo consigo mesmo, porque o fato dele ser incoerente com as suas palavras, pensamentos e atitudes o torna confuso, distante de sua verdadeira essência. O hipócrita, ele entra em contradição. É como se eu chegasse aqui e dissesse: meus irmãos, o que Paulo diz lá, por exemplo, em Filipenses, tudo aquilo que é santo, louvável, babá, nisto pensai. Aí no primeiro estresse que eu tenho, eu falo: ah, vai para a ponta da mironga do caporeiro. Oxa, como é que é o negócio? Você estava outro dia falando uma coisa, mas agora você está fazendo outra coisa. Então o hipócrita, ele tem esse comportamento de ser contraditório, confuso, porque a sua essência não é o que ele está falando. A essência do hipócrita é: eu quero poder, eu quero este lugar, eu quero aquela mulher, eu quero aquela situação, mas eu preciso me transparecer. E Jesus está dizendo para os discípulos: isto não é lícito para discípulo do Senhor. Quando os fariseus se colocavam nessa condição, estava bem claro que Deus não estava acima de tudo para eles. O hipócrita, na verdade, é um terreno fértil para escolhas ruins, que vão lhe trazer arrependimentos e uma vida de incerteza. Principais características das pessoas hipócritas: fingem ser algo que não são para alcançar seus objetivos. 2. Não tem coerência entre o que dizem e o que fazem. 3. A característica mais marcante de um hipócrita é bem comum vê-lo fazendo discursos sobre temas ligados à moral, e em seguida descobrir que o próprio não cumpre o que está pregando. Mas ele ensina, ele fala, ele prega, ele exorta, disciplina. Jesus está dizendo: os hipócritas acreditam que as regras só se aplicam aos outros. Por se acharem acima dos demais, os hipócritas pensam que não precisam seguir regras, seja de convívio social ou até mesmo de leis. Invocam um vocabulário que tem por aí: toda regra tem sua exceção. Mas com Deus não é assim. No reino de Deus não está dizendo que é assim. Os hipócritas fazem o que bem entendem, buscando se dar bem, sem se preocupar com os outros. Terceirizam a culpa pelos seus erros. Hipócrita é assim. Eles terceirizam. Não é ele que errou, foi a Jacira que me levou a erro. Se não fosse o Isaías,
Se não fosse a chuva, se não fosse. Os hipócritas não assumem seus erros. Eles apontam culpados. Não admitem que apontem seus erros. Hipócritas não admitem. Não admitem que terceiros falem que falharam. Se alguém fez isso, dá um jeito de inverter a situação para continuarem passando como inocentes. Tem desculpas para tudo. Fugindo da responsabilidade por suas ações, tem sempre uma desculpa para tudo. Muitas dessas desculpas são descabidas, mas eles falam com tanta certeza que algumas pessoas acabam acreditando. Pecador arrependido ou um hipócrita convencido? Posso te trazer à memória uma passagem que Jesus falou? A passagem do bom samaritano. Os sacerdotes, naquela época, já na época de Jesus, levavam uma vida financeira muito boa. O sacerdote, uma boa parte deles, possuíam cavalos e mulas. Possuir cavalos e mulas naquela época era sinal de uma pessoa que tinha um poder aquisitivo considerado. Não era rica, mas era uma pessoa que tinha condições. Na parábola de Jesus, olha bem, está descendo por um local o sacerdote a cavalo, subentendem os historiadores, porque era esse vou chamar aqui de veículo que o sacerdote usava. E vendo um homem vítima de um assalto jogado no chão, o sacerdote continua no seu animal e desvia e não faz o bem. Mas ele é sacerdote no templo, na parábola de Jesus. Você sabe que os judeus e os samaritanos são inimigos. Mas o cara é sacerdote, está lá no templo. E ao ver uma pessoa passando aperto, necessitada, no caso ali, o que o sacerdote faz? Jesus diz que ele desvia e não presta o socorro. Então, segundo alguns historiadores, e segundo o histórico dos fatos, ele vinha no seu cavalo, possivelmente. Ele não desceu do cavalo, não checou se o homem que estava machucado estava morto, ele só desviou. Aí vem o segundo, o levita, outro que trabalha no templo, outro que ministra no templo, outro que faz parte do ritual sacro. O que o levita faz ao ver a vítima caída no chão? Não é tocado, não mexe com ele. A necessidade alheia não mexe. O que o levita faz? Segue o exemplo do sacerdote. Veja que o texto não diz que veio o sacerdote e 1 metro atrás passou o sacerdote e não fez. Passado um tempo, vem o levita. Continua lá a necessidade humana do que foi agredido e roubado. O que o levita faz? Também se afasta. Não é comigo, não tenho tempo, hoje não posso, agora não dá. Vai embora. Quem é que vem atrás? Aquele que todo mundo diz que é indigno. Aquele que os judeus dizem para Jesus, você sabe que judeus e samaritanos não conversam. Aquele cujo qual, quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, os discípulos não falaram nada, mas pensaram, nossa, mas está falando com mulher samaritana. Essa rixa. Mas veja, que quem tinha obrigação de fazer não fez. Mas está no templo, crente pra caramba, 200 anos de crente. Aliás, tem até cargo. Até derramaram óleo na cabeça desse homem, dessa mulher. Mas sabe o que ele faz na parábola de Jesus? Isso não diz respeito a mim. O meu negócio é só no sapatinho. O meu negócio é lá no cima. Isso não. Desvia. Vem o rejeitado pelos judeus. O que o samaritano faz? Ele para, desce do cavalo, vira,
limpa as feridas da vítima, que estava caída, pega ela, põe no cavalo dele, vai a pé, puxando. Esse é o entendimento da história, pelos costumes da época. Vai numa estalagem, tira dinheiro do próprio bolso. Quem? O que não é crente. O que não é crente. O que não tem acesso ao altar. O que não tem título. O que as pessoas passam por ele e fazem assim, ó. Dá licença, esse cara não é crente não. Esse aí, põe no seu cavalo, limpa, usa do seu vinho para limpar as feridas, também lhe dá de beber, deposita aquele homem numa estalagem e fala, ó, cuida dele para mim, paga adiantado e ainda fala assim, se ele der mais despesa, quando eu voltar aqui eu pago. Jesus faz a seguinte pergunta, qual deles vocês acham que Deus se agradou? Pois bem, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, para a gente fechar essa parte A desta noite, começa dizendo qual é o propósito da oração que a gente faz. Jesus começa dizendo que, em primeiro lugar, uma observação. A oração do Pai Nosso não é simplesmente um mantra. É só repetir 10 orações do Pai Nosso que vai brotar manga na sua casa. Não vai. Se você não plantar ou comprar, não vai. A oração do Pai Nosso não é repetir 2, 3 vezes antes de dormir. Não é ler o Salmo 91, 1, 2, 3, 4 todo dia que vai nos santificar. A oração do Pai Nosso é apenas um modelo do tipo de espírito que deve estar no adorador. A oração do Pai Nosso significa orem, mas orem com adoração. Não façam da oração do Pai Nosso essa repetição, porque é isso que vai dar resultado. Mas se você lembrar agora, como eu já disse aqui, quantos amigos e conhecidos nossos que têm uma vida, às vezes até melhor do que nós, mas não deixam também de ser errados, e repete a oração do Pai Nosso e não tem nada a ver. Acho que a oração do Pai Nosso, para todos que são cristãos, principalmente os mais tradicionais, sabe da oração do Pai Nosso. Mas talvez se eu perguntasse agora aqui, falasse assim, irmão, pega um papel e escreve a oração do Pai Nosso de cor aí. A gente ia ter alguma surpresinha, eu acho. Já tem gente baixando a cabeça. É mais ou menos assim. Então, orar o Pai Nosso não significa que isso vai mudar a nossa essência. Não significa que Deus está acima de tudo, porque eu orei a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou que essa oração, aquela repetição que eles faziam lá, não era para a gente fazer. Não era para imitar o estilo de vida e nem ficar repetindo palavra como se isso fosse aquilo que vai fazer o céu, talvez como alguns pensam, se abrir só porque isso ou aquilo. Não foi com o objetivo de ser recitado que Jesus falou. Mas o que Jesus quis dizer, começa então, que o propósito da oração é glorificar o nome de Deus e pedir ajuda para realizar a sua vontade na terra. Verso 9, vamos juntos para o verso 9? Veja lá o que diz o verso 9 de Mateus 6. Diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Esse ato de Jesus, quando ele fala sobre isso, sobre santificado seja o teu nome, ele começa a dizer que o propósito da oração, primeiro é glorificar o nome de Deus, e segundo, para que a vontade dele seja manifesta aqui na terra. Mas aí que começa a pegar um pouquinho, porque orar e não viver o reino aqui na terra, como é que eu posso orar e pedir para que... Eu posso vir aqui, irmãos, e gastar 1 hora de joelho, orando no microfone alto, como em algumas religiões que você já sabe que põe um megafone lá fora, uma caixa alto-falante, e vai, e sai matando os outros.
Eu vou lá, tomo o meu ato religioso, gasto lá todos os dias, passo pela igreja antes do trabalho, repito as mesmas coisas, mas na verdade, eu não glorifico Deus na minha vida aqui na terra, e nem atraio o seu reino aqui na terra como eu sou. Essa oração não começa com interesses pessoais. Jesus está dando uma lição, dizendo: olha, quando vocês começarem, entendam que a oração deve sempre ser começando com a vontade de Deus, o nome de Deus, o reino de Deus. Mas a maioria das nossas orações, vamos ser sinceros, é oração delivery. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa minha casa. Senhor, põe a mão naquele endemoniado do meu chefe. Eu já dou logo um rótulo para o endemoniado do chefe. Senhor, aquela vizinha, filha, não sei das quantas. Então, Deus, manda um anjo com a espada desembainhada, corte de ninja. Aquela mulher que tá, não sei o que, Senhor, que o carro dela, Deus. Isso é feitiçaria. Eu ia falar um negócio, isso é feitiçaria. A oração, o espírito da oração que Jesus começa a ensinar aos discípulos é diferente da oração dos fariseus. Começa primeiro colocando Deus em primeiro lugar, respeitando a santidade de Deus. Irmãos, com todo respeito, eu acredito sim que eu posso estar tomando banho na minha casa e estar falando com Deus. Me desculpe se você pensa diferente. É muito diferente de eu vir para a igreja pelado. É muito diferente de alguém que está à beira de uma situação e está orando. É muito diferente da minha condição de displicência, de indolência, de desrespeito, de falta de temor, de vir achar que o templo é qualquer ambiente. Não, não é qualquer ambiente. Não é que Deus só ouve a oração aqui, mas presta atenção. A santidade de Deus, as coisas de Deus, homens mais santos que nós, desejaram ver Deus e Deus não os deixou. A santidade de Deus a tal ponto que pode nos matar a nossa história, a nossa origem, a nossa essência de pecado. O propósito da oração, meu irmão, não é buscar interesse pessoal. Primeiro propósito da oração é glorificar o nome de Deus. E para Ele, quando eu falo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E se a vontade de Deus for que você seja um missionário no Paquistão? Porque eu vejo as pessoas falar de missões. É tão fantástico, mas não faz missão aqui. Eu tenho desejo de ser missionário, mas não lava nem o banheiro da igreja, nem congrega. Caramba. Quero ser missionário. Eis-me aqui, usa-me a mim. Aonde? De preferência no Caribe. Lá na Mongólia eu não quero. Na rebimboca da parafuseta, não, Senhor. Poxa, manda aquele irmão lá folgado. Jesus começa dizendo que a oração é assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como o é no céu. Eu não tenho dúvida que no céu a vontade de Deus é feita. Mas aqui na terra vocês acham que a vontade de Deus é feita? Óbvio que não, né, irmãos? E nós não estamos falando aqui para ímpios. Jesus não estava falando diretamente para ímpios. Jesus estava dizendo, ensinando os seus discípulos como deve fazer. As nossas orações primeiro devem ser para glorificar o nome de Deus, para adorar o nome de Deus. E há uma continuidade que a gente compreende o que Jesus estava querendo dizer. Essa oração não começa com os interesses pessoais, muito diferente de algumas orações. Senhor Deus, eterno Pai, eu não aguento mais esse carro, Senhor. Eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. É uma bacia das almas.
petição, 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 mas a gente não ora para, Senhor, me ajuda a parar de mentir, me ajuda, Senhor, a parar de ser briguento com a minha esposa, Deus, me ajuda a parar de ficar olhando para as mulheres na rua. Não, é ela. E de vez em quando é a mulher que tu me desse. Que foi Deus que deu o quê, rapaz? Tem coisa que a gente que caçou assunto aí. A gente que caçou agora vem jogar a culpa em Deus. A mulher que tu me desse. Foi Deus que foi paquerar a menina? Foi Deus que foi paquerar Não, foi você, ué. Você. E quantas vezes Deus falou, não é para você. Deus, essa oração não é para mim. Essa não é profeta não. Aí, vem. Essa oração que Jesus está dizendo, ela começa com os interesses de Deus, o nome de Deus, seu reino e a sua vontade. Um grande missionário escocês chamado Robert Law, um homem que foi missionário extremo, ele disse sobre a oração, que a oração é um instrumento poderoso, não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Que diferença! E o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Que a oração dos fariseus não era Deus acima de tudo, era eles acima de Deus, era a glória humana acima de Deus, eram os interesses acima dos interesses de Deus, eram as vantagens acima das vantagens, era parecer brilhar mais do que Deus. E o estudo para nós é: pecador arrependido ou um hipócrita convencido? Quem eu sou? Lembrando que todos nós, e eu digo aqui em cima deste púlpito, pecador como sou, eu sou pecador. Estratégia, irmão. Isso é estratégia. Peça para Deus dar estratégia. Viu? Funcionou. Se funciona com você citando meu nome, imagine eu. Então não vai funcionar. A oração. Deus sabe das nossas falhas, limitações. Mas Deus sabe também que algumas coisas em nós precisam de mudanças ontem. Oração de hipócrita, Deus não ouve. Hipócrita finge algo que ele não é. Oração de hipócrita é falsa espiritualidade. Veja que não nos é permitido pedir qualquer coisa que desonre o nome de Deus. Mas tem algumas orações, você vai dar risada agora. Mas tem gente que ora para Deus matar a sua mulher. Tem. Lógico que tem. Não é piada não, é verdade mesmo. Tem umas mulheres que oram: Senhor, leva, não estou aguentando mais, dá um jeito, mata, leva logo, fulano está aí. Algumas orações fogem do campo da hipocrisia, ultrapassam. Se a oração que Jesus está dizendo, que em primeiro lugar nós devemos lembrar que o nome do Senhor é santificado, a nossa oração, a oração do cristão, a oração do homem de Deus, da mulher de Deus, não deve ser em nada que desonre o nome dEle. Se nós queremos a vontade de Deus aqui na terra, por que eu não faço? Por que eu me comporto com alguns hábitos e bengalas? Práticas que eu quero. Meu irmão, pecador arrependido ou um hipócrita convencido? Quem eu sou? Deus está acima de tudo mesmo na minha vida? Está mesmo. Eu posso dizer esta noite, Kleber, eu posso dizer que Deus está acima de tudo na minha vida mesmo? E o que eu sou? O que eu faço? O que eu falo?
E as minhas omissões? Deus está acima de tudo mesmo, irmãos? O que Jesus está dizendo é, eles oram desse jeito, mas isso não serve. São hipócritas. Jesus citou 3 vezes. E agora que você relembrou o que é hipocrisia, pense comigo. Orar e esperar que Deus responda algumas coisas quando eu estou agindo com hipocrisia, Deus vai responder? Ah, pastor, Deus é misericordioso. Irmão, não pegue os atributos de Deus para justificar erros. Não peguemos as nossas hipocrisias, as nossas falhas, os nossos pecados, até de estimação, e vamos fazer orações eloquentes, palavras bonitas e tal, mas na prática eu não sou esse missionário que eu digo que sou. Eu não sou esta anjo de candura, não sou, irmão. Eu sou uma casca. Dentro de mim tem algumas coisas que eu não faço. Na verdade eu nem creio, porque se eu cresce eu faria. Mas eu digo que tem que fazer. Eu ensino e eu cobro. Deus está acima de tudo, como no início da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como assim? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, é? Então, a vontade de Deus aqui na terra, eu estou disposto realmente a estabelecer o reino? Eu vivo o reino? Lembrando, quem eu sou? Um pecador ou um hipócrita? Eu sou um pecador arrependido ou um hipócrita convencido? Eu sei o que tem que fazer, mas não faço? Como é que eu posso dizer que Deus está acima de tudo na minha vida? Será que o reino de Deus não está sendo um empecilho na minha vida? Será que eu não estou fazendo uma propaganda enganosa do reino de Deus? Se colocarmos os interesses de Deus em primeiro lugar, nós poderemos apresentar as nossas necessidades pessoais. Porque Deus não é injusto. Deus não vai nos ver numa situação e vai deixar de socorrer. Deus se preocupa com as nossas necessidades e as conhece antes mesmo de nós a levarmos a Ele. Aonde está isso? Vai para o verso 8. Vamos para o verso 8 de Mateus. O que diz aí na sua Bíblia? Algum irmão leia para mim, por favor. Mateus 6,8. Quem pode ler, por favor? Mateus 6,8. Primeiro que encontrar, leia para nós bem alto, por favor. Mateus 6,8. Ou seja, antes que a gente peça, Deus já sabe. Então por que eu tenho que orar? Eu tenho que orar porque quando eu oro, eu coloco a minha dependência em Deus. Eu reconheço quem é Deus. Não é porque Deus tem onisciência que eu não tenho que adorar, não tenho que falar com Ele, não tenho que buscar. A minha oração não deve ser uma oração só de pedir. Pelo contrário, Jesus ensinou, não façam isso. Busquem primeiro a glória de Deus. Mas é isso mesmo que a gente busca, irmão? É assim mesmo que nós fazemos? Deus está dizendo, Jesus dizendo que Deus conhece as nossas necessidades. A oração nos prepara para usarmos corretamente a resposta. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e passamos a nos comportar como verdadeiros diante de Deus, quando a resposta de Deus vem para nós, a gente sabe como usar. A gente não faz mau uso da bênção, não. A oração nos prepara, nos quebra, nos destrói, tira a nossa humanidade. É isso que Jesus estava dizendo. Quando vocês orarem, coloquem Deus em primeiro lugar, não você, não a terra, não o patrão, não o filho, não o templo. Eu não estou me referindo a uma oração específica. O que Jesus está dizendo não é uma oração com propósito, nesse sentido, orar por alguém que está doente. O que Jesus está dizendo
é como aqueles homens se comportavam, como se fossem espirituais em oração. Santificado seja o teu nome. O que Jesus estava querendo dizer? Que quando nós fazemos assim, não repetindo, nossa alma se eleva diante da presença de Deus. Nossa alma. Não é muito correto citar exemplo pessoal quando você está ministrando. Mas eu já estive numa situação de extremamente injusta, mas a ponto de eu mesmo pensar em tomar uma decisão ali. Mas eu me lembro que numa oração, numa sala fechada, com um monte de ameaça, eu disse: Senhor, eu sou teu servo, está acontecendo tudo isso, só fala comigo por quê? Mas, Senhor, me ajuda. Senhor, se tudo isso é por causa do teu nome, eu até vou aceitar, vai doer. Sabe, irmãos, são experiências muito pessoais que cada um tem com Deus. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, nossas atitudes devem ser correspondentes com o que eu falo, senão eu sou hipócrita. Quando Jesus diz, reconhecendo que Deus é santo. Se eu reconheço que Deus é santo, então eu não devo me apresentar diante de Deus com prática de hipocrisia. Pecar é uma coisa. Pecar, Deus sabe que nós podemos pecar e pecamos. Mas comparecer em oração diante de Deus com hipocrisia é não reconhecer que Deus é santo e tratar Deus como Ele e tal. Isto é o alicerce da oração. É a nossa relação diária. Quando Jesus diz, venha o teu reino, é o desejo de aplicar nesta vida os atributos e poderes de Deus na minha vida para os outros. O que Jesus está dizendo? Venha a nós o teu reino. Mas como, irmão? Não pode pisar no nosso calo que a gente dá coice. A gente briga, a gente xinga, a gente sai da igreja, a gente desvia, a gente faz tanta coisa. Como é que o reino de Deus vem? Como é que eu posso dizer, venha a nós o teu reino? Que reino, irmãos? Mimimi. Não pode mexer na casquinha que magoa. Toca aí, não faço mais, escolhe outro. Teu reino, quando Jesus estava dizendo, o espírito da oração deve ser assim na vida do adorador. Que eu aqui na terra represente a tua santidade. E assim como o Senhor é adorado no céu. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Eu nunca mais me esqueci disso. Aqui na igreja nós temos bons músicos. Como na terra tem bons músicos. Mas, com todo respeito, a boa música está no céu. Todo dia, toda hora, todo instante tem anjo dizendo, agora mesmo tem anjo dizendo assim para o Senhor: Santo, 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 Santo. O que eu quero dizer com isso? Eu canto, mas eu não sou. Eu não vivo e eu não faço. Quando eu digo assim na terra, é a aplicação direta da influência de Deus sobre a terra. Como é que as pessoas me conhecem aqui na terra? A oração que Jesus ensinou aos discípulos é: Pai nosso, é a minha parte. Deus acima de tudo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ah, tá certo. Então eu vou repetir essa oração 50 vezes. E amanhã meu cabelinho vai ficar loirinho da Silva Xavier. Vou ficar com o zoinho verde, barriguinha trincada. Vou falar com voz de locutor de FM da madrugada. Minha voz vai deixar de ser taquara rachada. Porque eu repeti 50 vezes a oração do Pai Nosso. Irmãos, pode orar 1.000, 10.000, 50.000, mas não é assim que funciona. O espírito da oração que Jesus estava dizendo.
pecador arrependido ou um hipócrita convencido? Deus está acima de tudo mesmo? Deus está acima de tudo? É isso mesmo? É isso que eu ensinei lá em casa para as crianças? É isso que eu falo aqui no púlpito? É isso que eu vivo? As coisas de Deus eu levo a sério mesmo? Deus está acima de tudo, a ponto de, não, né? Mas isso não quer dizer que a gente está certo. E o que a gente faz? A gente pega a palavra, vai para casa, pensa, levanta de madrugada, ora, chora, se arrepende e muda. E muda. Pedro, Tiago, João, etc. Isso não serve. Esse tipo de comportamento, Jesus citou 3 vezes, comportamento de hipócrita. Se Deus está acima de tudo para mim, acima de tudo, você já imaginou Jesus dizendo assim: hoje eu não vou pregar porque hoje eu estou com dor de cabeça? Vou não. Ele ora dizendo: Pai, se possível afasta de mim este cálice, porém, contudo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus na terra é que eu viva, exale o reino. E eu termino aqui, irmãos. Como é que eu posso ensinar alguma coisa, fazer alguma coisa, quando eu mesmo não creio nisso? O que tem de gente fazendo show evangélico e sendo encontrado nos hotéis preservativo, uísque, cigarro, prostitutas. O que tem de gente pregando barbaridade nos púlpitos, mas amantes. O que tem de gente metendo a mão não, aquilo que é de Deus. Se Deus está acima de tudo, eu preciso entender que Deus é santo. E se Jesus está dizendo, assim na terra como no céu, vamos entender que Jesus não estava falando só para falar, mas para ensinar. Amém? Fique em pé, por favor. Fique em pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. E vamos encerrar esse culto, indo para casa. Fábio, tem uma criança que foi sozinha ao banheiro. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, esta noite nós encerramos essa primeira parte desta série. E Senhor, eu sou o primeiro que sou lapidado. Primeiro que tomo uma lavagem interna. Minha mente já está divagando há 72 horas sobre o que eu ia fazer aqui, sobre o que eu sou. Basta, Senhor. O que o Senhor se agrada de um homem que peca, mas se arrepende, confessa e abandona. A Bíblia diz que quando nós fazemos alguma coisa que não é bom, e se até causamos lesão, prejuízo, que reparemos. Isso é sinal de arrependimento e de conversão. Senhor, nossas orações, que não sejam orações de palavras bonitas, de frases trabalhadas, de espiritualidade louvável diante dos homens, mas que de fato, Deus esteja acima de tudo. Deus, quando eu me referi a Ele como servo dEle e nas orações, que o próprio Deus diga, Ele é meu filho.
Eu sei o que ele está passando. Jesus disse que o Senhor sabe o que eu preciso. Sabe o que eu preciso. Mas eu preciso viver o reino aqui. Eu preciso, como Jesus falou, viver como embaixador de um reino aqui. Leve esse povo em paz, traga-os novamente para o culto, talvez domingo, e guarda o nosso coração, e nos livra de, Senhor, nos livra de continuarmos vivendo enganosamente. Pai querido, não é meu interesse, meu desejo, de constranger a ninguém. Mas se a mim esta palavra me constrange, penso que deve também constranger a outros, quando nós não estamos vivendo aquilo que pregamos. Isto dói, machuca. Afasta-nos, por favor, Senhor. Afasta-nos da hipocrisia. Se eu vou tirar aqui, Senhor, essa expressão, se, naquilo que eu estou vivendo, onde eu estou sendo hipócrita, me perdoa. Me perdoa. E nos faça homens melhores. É assim que nós oramos. No grande amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nas doces consolações do Espírito Santo, digamos todos juntos: ora veio. Deus abençoe vocês. Acompanhe as informações aí pelas redes sociais. Vão em paz e voltem, em nome de Jesus. Senhores pastores, subamos ao monte do Senhor.